Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 29. Essa é a última aula de Introdução à Economia. Nós já acabamos a matéria toda e o que eu vou fazer hoje é só revisão para a prova, né? Sábado temos a prova e então eu estou disponível para responder perguntas e se não tiver perguntas, fazer uma revisão geral, assim, cobrir rapidamente, assim, sem grandes detalhes, questões que eu acho que pode ser, que vale a pena estudar. A monitoria fez ontem uma aula e eles têm ainda outra aula, acho que sexta-feira deve ter uma outra aula de revisão. Realmente vale a pena fazer, porque, como eu falo, eles que estão encarregados de preparar a prova, então eles sabem exatamente o que vai cair, e nessas aulas, eles cobrem as coisas específicas. Eu não faço a prova é geral para todas as turmas de Introdução à Economia, então eu dou a matéria, mas eu cubro tudo. Então é bom ir para as aulas, ver as aulas, mas além disso, ler o material e, além disso, ver com os monitores. Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu estou à disposição. Se qualquer pergunta a qualquer momento, talvez o jeito de fazer seja eu começo a fazer a revisão e a qualquer momento quem tiver alguma pergunta pode fazer. Pode fazer no chat, se quiser, pode fazer falando também. Deixa eu compartilhar aqui. Então eu preparei alguns slides, assim. Então, pegando cada uma das aulas. Lembra, a primeira prova foi principalmente a parte de microeconomia. Nada daquilo vai cair diretamente nessa prova aqui. O que vai ser a matéria que a gente cobriu desde a segunda aula, da segunda prova. E isso, então, começou lá com economia monetária, inflação, balanços de pagamentos, taxa de câmbio. Depois taxa de câmbio, ainda antes disso, teve crescimento, produtividade, desenvolvimento econômico, desigualdade e pobreza, e daí, finalmente, uma parte que a gente viu recentemente sobre a economia brasileira. Então, vamos lá, eu vou começar com algumas coisas aqui. Então, aqui, deixa eu ver aqui, lá na unidade, eu não vou fazer em ordem cronológica nem nada, vou pegar assim em geral, e fazer relativamente rápido, né? Se fosse fazer em detalhes, fazia poucas coisas. A ideia aqui é cobrir, para refrescar na sua memória coisas que a gente já viu e ajudar também, você decidir, puxa, eu não fiz nada até agora, que é pouco tempo para mostrar, talvez alguma dessas coisas aqui. Então, produção, crescimento, poupança, sistema financeiro, macroeconomia keynesiana. Então, aqui são os mesmos slides, eu simplesmente peguei os slides, e eu não vou mostrar todos, então peguei só alguns dos slides. Então, o que eu quero ver aqui o que eu estou vendo aqui é essa parte de sistema financeiro, não é produção e crescimento econômico, é poupança, investimento, sistema financeiro e a macroeconomia keynesiana. Então, essa parte importante é que o mercado de fundo de empréstimos. Então, é um nome meio esquisito. O que isso quer dizer é a oferta e demanda de crédito, de capital, de dinheiro. Então, isso é muito importante numa economia. Se não tiver isso, uma economia moderna não consegue ir para frente. Como é que funciona? Alguém quer investir, né? A gente viu essa parte aqui de produção e crescimento econômico, a parte essencial para ter crescimento econômico tem que ter investimento.
De onde vem investimento, tem que ter poupança. Alguém tem que não consumir a sua renda investe, né, poupa essa renda via mercado financeiro. Essa poupança vai virar investimento. Assim, aquele dinheiro que não foi consumido vai ser emprestado para alguém. Então, é isso que faz o mercado de fundos de empréstimo. Ele pega essas poupanças dispersas, agrega elas e daí empresta ela para quem? Para o empresário, tem uma ideia, está disposto a assumir o risco, só que não tem os recursos. Mesmo um negócio já existente, ele quer expandir, ele quer fazer uma fábrica nova, uma filial nova, quer lançar um produto novo, fazer qualquer coisa assim, ele não pode financiar do próprio bolso. Você pode pensar, não, mas ele é uma empresa, ele tem dinheiro, tem um cofre lá cheio de dinheiro. Não tem, geralmente não tem para essas coisas. Então, ele vai e pega dinheiro emprestado. Aonde? Vai no sistema financeiro e é lá que... Então, isso que eu estou falando em palavras é isso aqui, em termos gráficos. Então, no mercado financeiro, nesse mercado de fundos de empréstimos, tem ofertadores de crédito, tem pessoas que pouparam e estão dispostas a emprestar, e tem pessoas tomadoras de empréstimos, que são a demanda, essa demanda negativamente inclinada. Claro que isso não acontece diretamente, não acontece assim, você poupou R$1.000 e aí você vai emprestar para Volkswagen investir. Isso acontece via mercado. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Isso acontece via o mercado financeiro, mas da mesma forma, você quer comprar uma maçã, você está com vontade de comer maçã, você não compra direto do produtor de maçãs, você compra tem toda uma rede de intermediários no meio do caminho. E é isso que está graficamente aqui. A demanda negativamente inclinada, como sempre, as pessoas estão dispostas a pegar mais dinheiro emprestado quanto mais barato for, e em vez de chamar do preço do dinheiro, vamos chamar de taxa de juros, que é isso que é. Juros é o preço de dinheiro emprestado. E a oferta é positivamente inclinada, quanto mais alta a taxa de juros, maior que o empréstimo. Eu, por exemplo, tento poupar alguma coisa todo mês, se de repente o juro subir muito, diz, esse mês eu vou poupar mais ainda, porque a taxa de juros está atraente. Eu vou ser remunerado mais ainda pelo meu esforço de não consumir diretamente toda a minha renda. E esse mercado, como qualquer outro mercado que a gente viu, ele funciona automaticamente, ele tem um mecanismo, uma dinâmica de chegar em um equilíbrio. Então, se ele tiver... E a gente sabe que o equilíbrio é onde a oferta cruza com a demanda, e o equilíbrio é uma situação onde, se não ocorrer nenhum choque, você fica naqueles juros de equilíbrio, aquela quantidade emprestada, tomada de empréstimos de equilíbrio. Se o juros estiver abaixo disso, por exemplo, aqui, está muito barato o crédito, muita gente quer pegar dinheiro emprestado, mas pouca gente, aquela taxa de juros, quer emprestar dinheiro. Então, tem um excesso de demanda. E muita gente querendo pegar empréstimo, e esse excesso de demanda faz com que aconteça o quê? Que, naturalmente, o juros vai subir. Como tem muita gente querendo pegar dinheiro emprestado e pouca gente querendo emprestar, daí alguém diz, tá, então eu não empresto a essa taxa R1, mas empresto um pouquinho mais. Isso continua até chegar no R equilíbrio, a taxa de juros de equilíbrio, e aí para. É a mesma coisa se a taxa de juros estiver muito alta, relativo aos juros de equilíbrio, aí está muito caro o crédito, pouca gente quer pegar dinheiro emprestado, a demanda é pequena, mas a oferta é grande, e com isso, assim, os bancos não vão conseguir emprestar dinheiro, mas a gente deve estar com juros muito altos e vão baixando os juros até chegar na taxa de equilíbrio. Então, esse é o mecanismo de oferta e demanda do mercado de fundos de empréstimo. E aí, como sempre, você vê que a gente está seguindo o mesmo trajetória que a gente faz em qualquer outro mercado, seja de bens, de serviços, de câmbio, de trabalho, de mão de obra, e aqui é só de capital, de crédito. Se tiver um choque
Então, vamos ver qual é o choque aqui. Deixa eu tirar esse negócio do caminho aqui. O governo vem de títulos públicos. Então, aqui o governo... Então, pensa aqui, você começa sempre no equilíbrio. Esse equilíbrio é 1, essa taxa de juros, essa quantidade de empréstimos. Então, essa é a quantidade de poupança que está acontecendo. Mas aí o governo chega assim, tem essa quantidade fixa de poupança, aí o governo chega assim e diz, ele teve gastos demais e está precisando cobrir, não consegue arrecadar mais, então ele diz assim, eu vou vender esses títulos para quem quiser, paga os juros. Então o governo está abocanhando parte da poupança existente. Aí sobra menos para o mercado, os bancos emprestarem. Então, a gente representa isso como um deslocamento da curva de oferta de poupança da direita para a esquerda. Então, reduziu, e com menos crédito no mercado, o juros sobe e a quantidade transacionada de crédito, a quantidade emprestada, diminui. Então, esse é um novo equilíbrio. A gente chama isso aqui um crowding out. Crowding out quer dizer o governo abocanhou, só tinha uma quantidade fixa de poupança e o governo pegou parte para ele e sobrou menos para o mercado. Outro exemplo. De novo, começa no equilíbrio. Tem o equilíbrio aqui, taxa de juros de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Aqui o governo oferece incentivos fiscais que tornam o investimento mais barato. Aqui eu botei uma estrelinha, tá vendo a estrelinha aqui? Eu botei isso porque isso aqui, em um ano passado, caiu uma pergunta sobre isso. Não necessariamente a pergunta vai ter o gráfico, né? Vocês conhecem já o estilo de perguntas de introdução à economia que vocês fizeram a primeira prova? Talvez tenha um texto lá. Às vezes o texto é até real, um texto de jornal falando. Então, aqui nesse exemplo, o governo oferece incentivos fiscais que tornam o investimento mais barato, por exemplo, através de um crédito tributário. Então, aqui o governo está... Por que o governo faria isso? O governo, para a gente está achando que tem pouco investimento, poucos espíritos animais, lembra o negócio keynesiano lá? Aí ele diz assim, poxa, a gente queria que os empresários investissem mais e gerassem emprego e aquecessem a economia, mas eles não estão fazendo isso, então vamos oferecer um estímulo. Então, o governo fala assim, quem investir agora em tal e tal setor e expandir o seu negócio, criar vagas de emprego, aí você vai ter um abatimento no imposto de renda. Os empresários já têm um imposto que eles têm que pagar, mas você vai ficar mais barato. Então, aí o efeito disso é os empresários, essa é a demanda por empréstimos sem o incentivo fiscal, e agora eles dizem assim, poxa, agora ficou mais atraente investir. Então, acho que eu vou abrir aquela ala nova na minha fábrica que eu estava pensando em fazer, estava pensando em fazer daqui a 3 anos, mas com esse incentivo do governo, eu vou fazer isso aqui. E aí, com isso, a demanda aumenta, o equilíbrio passa de 1 para 2, a taxa de juros aumentou, a quantidade aumentou. Então, na prova, talvez eles possam fazer um gráfico como esse, mas talvez eles tenham um texto falando assim, contando uma história, o governo instituiu um novo incentivo fiscal. Aí as opções são lá, o juros subiu, a quantidade subiu, isso vai fazer os juros cair, e aí você teria que achar a resposta. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo aqui incentivos à poupança. Aqui o governo, em vez de estar achando, poxa, tem pouca poupança, os empresários querem investir, só que tem pouco crédito, os bancos estão com pouco dinheiro para emprestar. O problema é que as pessoas não estão poupando o suficiente. Se as pessoas consumissem um pouco menos, poupassem mais, aí punham dinheiro no banco, os bancos podiam emprestar. Então, vamos oferecer uma isenção de imposto sobre rendimentos na caneta de poupança. Na verdade, já é assim. Poupança, pelo menos acho que qualquer valor, mas pelo menos até um valor alto,
com certeza não paga imposto. Então, podia ser qualquer outra coisa, mesmo diz. Quem poupar vai ter alguma vantagem, os juros vai ser melhor, alguma coisa. Com isso, desloca a oferta de poupança para a direita, aumenta a oferta de poupança e com mais poupanças disponíveis, os juros caem. Então, a queda dos juros e o aumento da quantidade. Na verdade, é bem intuitivo isso aqui. Tem vezes que não é intuitivo, mas muitas vezes nem precisaria do gráfico. E podia ser qualquer outra coisa. Você podia pensar, tem aquela parte de macroeconomia keynesiana que é um pouquinho mais complicada, porque envolve mercado de câmbio e mercado de juros, mas talvez, em vez de tentar atrair poupança das famílias com essa isenção de impostos, o governo podia fazer com que o juros subisse, vender títulos pagando juros melhor e atrair poupança externa. E teria o mesmo efeito aqui de deslocar a oferta de crédito para a direita. Só que daí, nosso interesse é isso, com esse dinheiro entrando do exterior, isso vai ter um impacto na taxa de câmbio também. Esse dinheiro todo entrando, vai ter mais dólar, com o aumento da oferta de dólar, tem uma desvalorização, tem uma valorização do real. Com mais dólar, o dólar fica mais barato, a gente chama isso de uma valorização do real. Bom, então, isso é essa parte. Um outro tema que cai na prova é economia monetária. A gente viu ele logo em seguida, logo depois da prova, acho que foi a primeira unidade que a gente viu. O que é economia monetária? É saber sobre moeda. Toda essa parte, moeda é uma parte importante da economia. E o que quer dizer moeda? Então, vocês sabem o que é moeda, mas ela tem diversas funções. E talvez a coisa mais importante aqui é essa noção de que a oferta de moeda pode ser afetada pelo governo. O governo oferta moeda, ele pode aumentar a oferta de moeda, simplesmente criando dinheiro, né, imprimindo mais dinheiro. Só que não é geralmente assim que ele aumenta a oferta. Cada vez menos dinheiro impresso em notas e moedas faz parte da economia, é um pedaço cada vez menor da economia, e cada vez mais fluxos financeiros, né, nos bancos, contabilmente, virtualmente registrado ali. E o governo tem jeitos de afetar isso, especialmente através dos bancos. Então, eu acho que esse que é o tema principal aqui nessa unidade aqui, como é que o governo aumenta a oferta de moeda ou reduz a oferta de moeda, quais são os instrumentos que ele tem para isso. E o principal deles, acho que a gente vai ver aqui agora, é através controlando aquela regulação bancária de quanto que os bancos têm que manter dos depósitos que eles recebem, quanto que eles têm que manter em caixa. Então, vamos ver. Eu tirei vários slides, só estou botando slides, alguns que eu quero realçar. Então, quem faz isso, quando fala assim o governo, quem é que faz isso no governo? É o Banco Central. O Banco Central é que cuida da política monetária do governo, implementa várias. Claro que o governo, ministro da Fazenda e presidente, ministro do Planejamento, quando tem, fazem a política geral, mas quem implementa é o Banco Central, e o Banco Central tem vários mandatos, entre eles de manter a inflação sob controle. A gente falou um pouco na aula passada, existe essa noção que seria desejável que bancos centrais fossem independentes do governo. Claro, o presidente da República escolhe o presidente do Banco Central, mas uma vez que ele faz isso, o Banco Central deveria ter independência para regular a oferta de moeda, regular a inflação. As duas coisas estão muito conectadas, né? Se aumentar a oferta de moeda, tende a aumentar a inflação. Como isso afeta muito a economia, a ideia é tirar
as decisões disso da seara do governo. Porque o governo tem a política do dia a dia, tem eleições para ganhar, então tem vários incentivos que podem ser perversos. Não necessariamente esse governo, todo governo é um bicho eleitoral e naturalmente vai sofrer esses incentivos. Então deixa o Banco Central autônomo, insulado contra essas picuinhas do dia a dia da política. E a principal coisa que tem que fazer é estabilizar a inflação, manter a inflação, controlando a oferta de moeda, mexendo nos juros. Então, é isso que ele faz lá, regulação da oferta de moeda e fixação da taxa básica de juros. Como que o governo faz isso? Como é que o governo faz o controle da oferta de moeda? Então, primeiro ali, mas está até fora, botei uma caixinha vermelha em volta para realçar o que é mais importante. Emissão de moeda é um jeito. Então, o governo pode aumentar a oferta de moeda simplesmente emitindo mais moeda. Numa economia grande, complexa, financiarizada, que nem a do Brasil, globalizada, isso é de menos. E, que nem eu acabei de falar, talvez os seus netos mal vão usar notas, que nem a gente usa. Eu pergunto para os seus pais sobre cheque, como é que é. Hoje em dia, vocês provavelmente nunca emitiram um cheque. Todo mundo tinha na carteira um talão de cheque. Assim, a cada 2 semanas você ia para o banco pegar mais um talão de cheque, vinha um talão com 20 folhas compridinhas assim. E as pessoas iam para a padaria vou comprar 10 pães e pão de queijo e pagavam com cheque. Aí ficava aquela fila lá. E que cheque assim? Você tem que escrever o valor, depois você escreve pague por esse cheque, a quantidade, aí você tinha que escrever por extenso. R$32 em letras, R$32,57. E aí cruzar, daí assinar, daí você tinha que botar seu telefone atrás, e aí você tinha que botar 2 linhas paralelas para dizer que o cheque tinha que ser depositado e não podia ser passado. Era uma complicação, então a fila demorava muito, né? Especialmente na época da inflação, usava cheque. Hoje em dia ninguém usa. Então, acho que papel moeda vai ser a mesma coisa. Eu já estou pagando muita coisa direto com celular, né? Não precisa encostar em nada, não precisa nem tirar talão do bolso, é bem fácil. Acho que vai ser assim no futuro, inclusive, muitas vezes nem vai pagar. Você vai numa loja, você pega as coisas e sai com as coisas e automaticamente é debitado na sua conta. Mas isso não quer dizer que não tem moeda. A moeda está lá, cumprindo a mesma função, aquelas mesmas funções da moeda. A moeda tem que ter função de facilitar as trocas, de servir de reserva de valor, de carregar valor para o futuro. Só que ela simplesmente não ela vai ser virtual, vai ser digital, vai ser eletrônica e não na forma de papel. Bom, mas isso é o de menos. A parte mais importante do controle da oferta de moeda por parte do governo, por parte do Banco Central, é através dos bancos comerciais. Então, as pessoas depositam dinheiro nos bancos, né? O meu salário já vai direto para a minha conta, então deposito dinheiro no banco, na minha conta está lá, e várias outras pessoas fazem isso, então os bancos estão com aquele dinheiro lá, e eu também eu posso fazer uma poupança no banco, eu posso depositar diretamente, só deixar lá numa conta corrente, ou tem várias outras aplicações que eu posso fazer, mas o dinheiro todo está lá no banco. O que os bancos fazem? Os bancos pegam esse dinheiro e emprestam. É aquela curva de oferta e demanda que a gente viu lá. Só que os bancos não fazem só isso. Lembra? A gente viu isso em aula, conta aquela história daqueles... Aquela anedota dos 7 irmãos fortes, e as pessoas deixavam dinheiro com eles. Aquilo ali. O que os bancos fazem? Eles pegam esse dinheiro e eles percebem que não vai acontecer que todo mundo vai vir ao mesmo tempo pegar o dinheiro. Estatisticamente, eu vou inventar um número assim, digamos, estatisticamente só 20% dos depósitos são retirados todo dia. E o resto fica parado lá no banco. Então, o banco fala assim, poxa, então eu vou emprestar esses 80, a outra parte, os 80%. Vou emprestar esse dinheiro que não é meu. O dinheiro das pessoas, e as pessoas podem vir a qualquer momento pegar, mas como elas não vão vir pegar, eu vou emprestar. Então, o banco vai alavancar, isso a gente chama de alavancar. E ele pode fazer isso.
Isso é regulado. Só que a chave é essa. O governo vai dizer, tá, você pode fazer isso, você pode emprestar esse dinheiro que não é seu, mas você tem que ter a cada momento em caixa pelo menos X%. Vamos chamar isso de R, de reservas compulsórias. Tem vários nomes, reservas compulsórias, encaixes mantidos pelos bancos. Então, o governo regula, diz 20%. Então, o Banco Central pode ser cuidadoso e dizer, botar um valor bem alto. Você tem que ter pelo menos metade dos depósitos tem que ficar em caixa. Ou ele pode ser mais arrojado, dizer assim, não, você pode emprestar qualquer coisa acima dos 20%, só precisa ter 20% dos depósitos em caixa. E aí, então, ao fazer isso, ele está regulando a oferta de moeda. Porque os bancos, quando emprestam dinheiro que não é deles, é como se eles estivessem criando mais dinheiro. Então, tem gente que vai pegar esse dinheiro emprestado, vai investir, vai contratar gente, comprar equipamento, comprar combustível, comprar outras coisas, pagar impostos. Então, isso multiplica, tem um efeito multiplicador que aumenta a oferta de moeda. E o Banco Central usa isso como um acelerador e freio para a economia. E para a inflação também. O dilema todo do Banco Central é esse. Por que não pisa no acelerador e vamos criar empregos e criar crescimento econômico? Não, mas que isso pode gerar inflação também. Então, ele tem que ser cuidadoso com isso. Claro que pode acontecer que muitas pessoas vêm correndo, ou por coincidência vêm tirar dinheiro no banco, então por coincidência deu alguma coisa assim e o banco não tem esse dinheiro, mas aí o Banco Central cobre. O Banco Central é um emprestador de última instância. E aí tudo bem. O problema é quando tem alguma dúvida, alguma suspeita de que alguma coisa está acontecendo na economia, que vem um choque, que vem uma crise, que vem algum problema. Aí muita gente vai ao mesmo tempo correndo. Alguém está com o microfone aberto aí, cuidado. Tá. Então, vamos ver como é que é isso. Como é que o sistema bancário cria moeda? Então, isso é coisa que muitas vezes cai na prova. O exemplo que a gente deu em aula foi um exemplo assim que alguém pega R$1.000, coloca no banco, daí a taxa de encaixes de reserva compulsória é 20%. Então, o banco deixa R$200 desse depósito de R$1.000 e empresta os outros 800. No entanto, a pessoa original ainda tem direito a R$1.000, mas 800 daquilo foi emprestado para outra pessoa. Aí aquela outra pessoa pega, põe no seu banco e 20% daquilo ali fica naquele banco e o resto é emprestado e vai assim por diante. Então, à medida que isso ocorre, no final tem os R$1.000 estão lá depositados em vários bancos, mas o resto foi emprestado. E as pessoas que pegaram esse dinheiro emprestado compraram coisas, investiram e produziram. E aí a pergunta aqui está a pergunta-chave aqui. Esses R$1.000 iniciais deram um estímulo de que tamanho na economia? No começo eles tinham poder de compra de R$1.000, mas no final desse processo todo, qual é o poder de compra que eles tiveram? E aí, para fazer esse cálculo, a gente usa essa fórmula aqui. Qual que é o multiplicador? Esses R$1.000 se multiplicaram em quantos? Através do sistema bancário pegando depósitos e emprestando uma parte e assim por diante. E essa é uma forma bem fácil. Se a taxa de encaixe é 20%, como eu falei, então o R aqui é 0,2, 20%, então o multiplicador seria 5. Aqueles R$1.000 de poder de compra, ao serem depositados, emprestados, redepositados, reemprestados, redepositados, reemprestados e assim por diante, isso gerou poder de compra de R$5.000. Professor? Pode falar.
qual é a porcentagem assim, que os bancos usam normalmente? É 20%, 10%? Porque se fosse 10%, aumentaria 10 vezes, né? Seria R$ 10.000. Os bancos, se depender deles, se tivessem livres, eles iam alavancar muito. Eles iam, talvez, sei lá, manter 10% ou menos. O Banco Central brasileiro é bem conservador, ele é bem cuidadoso, porque no Brasil a gente teve hiperinflação no passado, então os banqueiros são bem ciosos quanto a isso. Então, eu não sei quanto que está hoje, mas eu apostaria que estaria entre 30% e 40%. Depende sempre do medo que existe de inflação. Agora a gente está num período estranho, porque nunca teve tão pouca inflação no Brasil como no ano passado. Claro, pandemia, essas outras coisas, mas os gastos do governo subiram tanto com a pandemia que existe uma noção de que vem inflação aí. Olha no jornal hoje, você vai ver, tá? Eu li hoje de manhã como é que era que os alimentos subiram 18%, gasolina, alguma outra subiu 10%, então que provavelmente vem uma inflação aí. Então é bem possível, o governo já aumentou a taxa de juros, que é um outro instrumento que ele tem, né? A taxa de juros é o governo dizer assim, ó, eu vendo títulos com essa taxa de juros. Então aí o mercado acaba seguindo aquela taxa de juros. Isso aqui não, isso aqui é qual é a porcentagem, qual que é a capacidade de criação de moeda dos bancos. As duas coisas têm o mesmo efeito, porque se o governo aumenta a taxa de juros, muito do dinheiro que ia para consumo, as pessoas resolvem, opa, eu não vou consumir agora, vou poupar no títulos do governo. Então, sai dinheiro da economia, menos gente comprando as coisas, aí as lojas reduzem os preços, a inflação cai. Aqui não é via taxa de juros, é via bancos. Os bancos estão emprestando menos, né? Subiu o R, os bancos estão emprestando menos, então tem menos gente começando negócios novos, comprando geladeiras, comprando automóveis, e aí com isso os preços dessas coisas caem. Então, são mecanismos diferentes, os dois são muito usados. Quer ver aqui? Principais instrumentos: a regulação da oferta monetária via reservas compulsórias e também taxa de juros. São dois jeitos que o governo usa para afetar a inflação e a atividade econômica através de política monetária. É isso que a gente chama de política monetária. Quando se fala assim... Professor, para esse efeito da taxa de juros funcionar, o governo ele não deve gastar o dinheiro que ele arrecadou com juros emprestado, porque eu imagino que se ele gasta o dinheiro que ele retirou da economia, ele está injetando de novo, então meio que anula o efeito. É uma boa pergunta. Mas geralmente o governo já vai gastar de qualquer jeito, né? É comparado, quando ele faz isso, compara com ele, em vez de se ele resolve que ele não consegue arrecadar o suficiente vendendo os títulos dele, aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro. Então, ele estava imprimindo dinheiro, que é inflacionário, e agora, em vez de fazer isso, ele vai pegar dinheiro emprestado. Então, imprimir dinheiro é inflacionário, mas você fazer via mercado, via taxa de juros, não é. Acaba que a taxa de juros está passando um avião, né? A taxa de juros é um instrumento muito sensível. Repara, o governo aumentou a taxa de juros semana passada, acho que está 3,25%. Ele aumenta de 0,25% em 0,25%. E é impressionante como as pessoas ligam para isso. As pessoas não, os empresários. Veja no dia que o Copom é o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda... Era o ministro do Planejamento, agora não tem ministro do Planejamento, não sei quem é que está no Copom, mas são assim, os formuladores da política monetária, eles aumentam os juros em 0,25, de 3,5 para 3,75, e vários jornais veem assim, os empresários reclamando, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, reclamando, porque faz muita diferença para eles,
para quem pega dinheiro emprestado faz muita diferença. Então, é um acelerador extremamente sensível e um freio extremamente sensível. Tá. Bom, aqui vamos ver isso aqui. Qual o impacto adicional de um estímulo monetário devido a uma redução na taxa compulsória? O governo tem uma emissão de 500. O governo cria 500 milhões, digamos. Alguém com... Quer ver? É Gabriela Nunes, se está com o microfone ligado aí. Então, tem uma emissão de 500. A taxa compulsória, o governo reduz a taxa compulsória de 40% para 20%. Né? De 40% para 20%. Então, antes, o multiplicador, 1 sobre R, então 1 sobre 0,40, o multiplicador era 2,25, era uma política restritiva, né? Os bancos tinham que manter quase que metade, 40% dos depósitos tinham que manter lá parado, loucos para emprestar aquilo ali, mas eles tinham que manter aquilo parado, e isso gerava, então, 2,25 dessa emissão aqui de 500 original, ela ia ter ela ia se multiplicar, né, repetidamente sendo depositada, ia virar 1.250. Aí o governo muda a taxa de compulsório, muda para 20%, então, em vez de dar esses 2,5, vai dar 5. Está deixando reduziu por metade, então aumentou o multiplicador por 2, e agora, então, aqueles 500 que foram criados pelo governo tiveram um multiplicador. Pensa assim, o governo criou esses 500 e pagou suas contas, pagou os funcionários públicos, fez gastos no governo. A gente sabe que aqueles 500, então, estão entrando para a economia, mas eles estão sendo depositados e redepositados nos bancos, então estão tendo impacto maior do que os 500 iniciais. Quando a taxa de reservas era 40, o multiplicador era 2,5, então aqueles 500 tiveram um impacto de 1.250. Quando reduziu de 40 para 20 o multiplicador não, a taxa de reservas compulsórias, o multiplicador passou de 2,5 para 5, então aqueles 500 tiveram impacto de 2.500. Então, o impacto adicional é a diferença entre esses dois. Tá. Deixa eu entender. Minha bateria está acabando aqui, deixa eu só ligar o celular na bateria. Instantinho só. Ok. Bom, vamos mudar de tema agora. Produção e crescimento. Aqui a parte de produtividade. Então, aqui o tema é crescimento econômico, mas crescimento econômico, qual que é a chave? Para ter crescimento econômico tem que ter investimento, para ter investimento tem que ter poupança, mas o investimento, qual vai ser o impacto do investimento? Né? Então, 2 países investindo a mesma quantidade vai ser a mesma coisa? Bom, depende da produtividade. Então, produtividade é essa capacidade de pegar insumos, transforma insumos em produto. Então, insumos a gente geralmente a gente agrega muito em economia, a gente pega, assim, talvez a maior agregação é dizer, é capital, trabalho e recursos naturais. Então, pega essas 3 coisas. Capital, trabalho e recursos naturais. E claro, que daí você pode desagregar, você pode dizer
trabalho são engenheiros, são médicos, são lixeiros, são vendedores, etc. Capital também é capital de longo prazo, de curto prazo, e recursos naturais, água, minerais, etc., terra. Em todo caso, tem os insumos, aí você tem um processo produtivo e vira produtos. E esse processo produtivo pode ser eficiente e gerar muitos produtos com os mesmos insumos, ou gerar poucos produtos, ele pode ter muito desperdício. Então, a ideia é que produtividade é a chave. Países têm que melhorar sua produtividade. Então, isso tem a ver com tecnologia, tem a ver com conhecimento, com experiência e várias coisas. Por exemplo, a metáfora que eu dei na última vez foi assim, dá uma dúzia de ovos, 1 quilo de açúcar, 2 quilos de farinha e leite para uma pessoa e dá para outra pessoa, e manda os dois fazerem bolos, e eles vão fazer bolos de quantidade e qualidade diferente, porque um é mais produtivo do que o outro. Então, isso é muito importante. E então a gente quer estudar a produtividade, como é que mede e como é que faz para fazer políticas públicas para melhorar a produtividade. Então, veja a última afirmação aqui. Países mais ricos são mais ricos porque têm maior produtividade. Isso é quase uma definição. É isso que a gente quer ver. Aqui, os determinantes da produtividade. Tem capital físico, capital humano, recursos naturais, e aí conhecimento tecnológico. Os primeiros 3 são coisas, e o conhecimento tecnológico meio que ele afeta como é que você usa os primeiros 3. Tá, acho que aqui é só isso que eu ia falar sobre isso. Ainda relacionado com isso, tem essa ideia de investimento em poupança. Pessoal, rapidinho, você pode só voltar um slide ali, rapidão? Isso. Não, é o outro lá. Isso, rapidão. Só... Beleza. Pode seguir. Tá. O que tem depois aqui com isso é que a ideia que a gente faz, que a gente chama de uma função produção. A gente diz assim, o que é o PIB de um país? A gente quer uma função matemática para riqueza gerada no país durante um ano. Então, é o nosso Y, esse Y aqui. Então, o Y é igual é uma função de capital físico, capital humano e capitais naturais. A gente diz F de... O capital físico a gente chama de C, capital humano a gente chama de H, recursos naturais a gente chama de T, porque é terra, então é K, CH e T, querendo dizer que tudo que é produzido vem de uma mistura dessas coisas, que nem um bolo vem de ovo, açúcar e farinha, mas aí a gente multiplica isso pelo conhecimento tecnológico. O conhecimento tecnológico quer dizer que talvez alguns países vão usar melhor os seus insumos do que outros países. Tá. Aí tem essa identidade entre investimento e poupança. Então, poupança e investimento são a mesma coisa. Não quer dizer que quem poupa é quem vai investir, mas precisa ter poupança para... Se não tem poupança, quer dizer que todo o Y está virando consumo. Tá? Tudo que é produzido, toda a renda de todo mundo está virando consumo. Não sobra nada para investir. A não ser se você fosse endividar. Então, na verdade, tem jeito de fazer isso. Mas, supondo que não tem endividamento, esquece o X e o M. A gente vai ver daqui a pouco o setor externo. Então, Y igual a tudo que é produzido vai ser consumido pelas firmas e indivíduos, consumido pelo governo, que é o G. O governo tem diversas despesas, ou vai ser investido. Então, a nossa pergunta é quanto que vai ser investido, então? Como é que esse investimento acontece? Então, rearranja essa equação aqui, põe leva o C e o G para o outro lado.
Então, investimento é igual a renda toda gerada, menos o que é consumido pelas pessoas e firmas e menos o que é consumido pelo governo. Então, a poupança. Então, investimento é igual a poupança. Mas a gente quer dar um passo além disso. Assim, quem é que vai poupar, então, afinal? A gente vai ver que aqui a gente está só botando esse T. Esse T é impostos. Então, na verdade, você não vai consumir sua renda total, Y, você vai consumir uma parte, vai pagar uma parte de impostos que você tem que pagar, e o que sobrar vai ser a poupança. Então, isso é poupança privada. E o governo recebe essa arrecadação. O que você paga de imposto, que as firmas pagam de imposto, é a receita do governo. Então, o governo recebe sua renda e ele gasta parte da renda e o que sobra é poupança pública. Então, a poupança total é poupança privada, mas poupança pública. Aí você pergunta, mas peraí, por que esse T apareceu aqui do nada? Não está aqui nas equações originais? E a resposta é, bom, ele está menos T aqui, mais T aqui. Então, esse T cancela com esse, menos T mais T é zero. Então, eu estou somando o zero desse lado da equação, somando o zero desse lado da equação, a equação continua válida. É só um jeito de reescrever ela. E o ponto aqui é dizer isso, que para investir tem que ter poupança. Quem é que vai poupar? As pessoas e as firmas e o governo. E aí, agora a gente já viu, aqui a gente tirou o resto do mundo, mas tem uma outra poupança, que é a poupança externa. A poupança externa é quando alguém poupa em algum outro lugar, fora do Brasil, e resolve investir no Brasil. Então, quando a gente considera uma economia aberta, em vez de economia fechada, o investimento é ou poupança privada, ou poupança pública, ou poupança externa. E, lembra o que eu falei, que como no Brasil a poupança privada é baixa, a gente não tem esse hábito de poupar no Brasil, e a poupança do governo não só é baixa, como muitas vezes é negativa, ou seja, o governo está gastando mais do que ele arrecada, então ele não só não está contribuindo para a poupança, ele está abocanhando parte da poupança. Então, teria muito pouco investimento no Brasil se não entrar a poupança externa. A boa notícia é que entra muita poupança externa normalmente. O Brasil é um país com muitas oportunidades, mercado muito grande, muitas coisas promissoras. Então, em condições normais, eu mostrei gráfico, inclusive, na aula passada, o Brasil é o terceiro maior país, está entre os países que mais atraem investimento estrangeiro, exceto que esse investimento estrangeiro é muito cuidadoso, ele não quer tomar risco. Se a condição política no Brasil estiver complicada, incertezas, aí ele não vem, como atualmente, né? Professor, como é que é a poupança externa mesmo? Poupança externa é investimento direto estrangeiro. Então, uma fábrica na China resolve investir no Brasil. Em vez de investir lá na China, em vez de investir na África, investe no Brasil. E por que é uma poupança isso? Porque alguém na China teve que deixar de consumir para sobrar dinheiro para investir no Brasil. Então, alguém fora do Brasil não está consumindo toda a sua renda, está poupando, está pondo aquilo em bancos, aí a firma chinesa, a firma americana, o investidor sueco vai nos bancos, pega aquele dinheiro e diz, eu vou ir lá investir no Brasil. Então, é uma poupança externa que está originando esse fluxo que vem para o Brasil. E esse investimento, o investimento pode ser tanto em investimento direto, vir aqui fazer uma fábrica, comprar terras, ou investimento em carteira, que elas vêm aqui e investem nas empresas que já existem no Brasil, comprando ações dessas empresas. E a gente quer essas duas coisas, porque vocês querem, especialmente as coisas que vocês daqui a 3, 4 anos estão procurando emprego, e vocês querem que esteja acontecendo muito investimento no Brasil para gerar esses empregos. Então, como tem pouca poupança privada e poupança pública, é bom que tenha poupança externa. Então,
O poupador externo, que, sei lá, tá lá deixando de gastar o seu dinheiro do seu país para investir num outro, e de repente ele decide se mudar para aquele outro país, ele está meio que prejudicando a economia do seu próprio país, né? Na verdade, o poupador externo, ele nem sabe onde o dinheiro dele está indo. Ele está aplicando aquilo no dinheiro, que nem você põe dinheiro na poupança, você não sabe aonde que o seu banco está, se está emprestando aqui em Brasília, se está emprestando para a agricultura, se está emprestando para alguém no exterior. Ele pode estar fazendo isso. E o investidor, o poupador externo também não sabe, né? Mas eu não sei se ele estaria prejudicando. Se ele resolve sair do país dele levando recursos, é meio raro isso, né? Isso acontece em nível muito pequeno. E, assim, tem muitos brasileiros que foram morar em Miami, né? Uma elite brasileira nos últimos anos. Acho que se arrependeram agora quando a taxa de câmbio ficou tão cara. Isso deve ter sido muito ruim para eles, mas no cômputo geral é um pedaço muito pequeno da população. O que conta mais é grandes empresas. O Brasil esse ano teve empresas que saíram do Brasil. A Ford, né? A Ford saiu do Brasil. E esse tipo de coisa assim é ruim para o país. E isso está se dando por causa do que eu falei dessas incertezas, né? Eu falei agora há pouco, o investidor é muito receoso. O investidor geralmente não liga para esquerda, direita, isso, aquilo, porque ele quer estabilidade, ele quer regras claras, e aí ele se ajusta a essas regras. Porque quando ele acha que as regras estão flutuando muito, tem muita incerteza, daí diz, não, então vou sair. E a Ford saiu. A Argentina sofreu muito com isso. A Argentina é mais bagunçada ainda do que o Brasil, mexe mais nas regras, menos império da lei. Então, lá, muitas fábricas saíram. Bom, inflação. Esse foi o segundo tema que vimos, teve política monetária, depois teve inflação, as duas coisas são muito ligadas, né? Porque a política monetária afeta a inflação. Um dos objetivos da política monetária é justamente controlar a inflação. Mas aqui o enfoque nessa parte é dizer assim, bom, existe inflação e no Brasil talvez nós somos campeões disso durante muito tempo. Então, vamos entender como é que funciona a inflação, o que causa a inflação, e uma vez que a gente escolheu o que causa, a gente pode escolher o que faz a respeito. Então, tinha essas 4 opções: inflação de demanda, inflação de custos, inflação inicial e daí uma outra categoria, inflação, dizer que tem estruturalista, alguma coisa sobre a estrutura da economia brasileira que gerava a inflação. Então, e aqui só dizer, as primeiras duas, a mais ortodoxa, a tradicional, que sempre se aprende em cursos de economia, e que talvez seja a que tem mais credibilidade, é a inflação de demanda. Inflação de custos surgiu um pouco depois. Inflação inicial foi inventado no Brasil, quando no auge da hiperinflação, quando parecia que a gente não conseguia entender por que no Brasil estava tão ruim assim. Então, inventou-se isso. E a outra é uma coisa mais histórica. Então, vamos ver só rapidamente cada uma delas. A inflação de demanda basicamente tem a ver com o governo estar gerando moeda demais. Ele está mantendo os encaixes bancários muito baixos, está deixando alavancar a economia, está imprimindo dinheiro, não está aumentando juros, então, o suficiente. E com isso, tem muito dinheiro em circulação, para a mesma quantidade de produtos, logo os preços sobem. Isso que é a inflação. Então, é uma indisciplina do governo, né? Porque o governo está fazendo isso por indisciplina, por razões políticas, etc. Uma coisa que modula isso assim, se de repente sobe a oferta de moeda, então todo mundo aumentou sua renda, todo mundo sai para comprar mais coisas. Será que o mercado consegue responder? Porque o mercado não fica ali parado e diz, poxa, as pessoas estão comprando mais automóveis.
As fábricas de automóveis vão dizer, poxa, não vamos produzir mais automóveis. Aí a questão é o quão elástica ou quão inelástica é essa oferta de produtos. Se de um mês para o outro, assim, de um semestre para o outro, aumentou a oferta de moeda fortemente, as pessoas estão com mais dinheiro, o mercado consegue responder, ele consegue produzir mais arroz, mais maçãs, mais automóveis, mais viagens, mais idas ao barbeiro, mais cortes de cabelo. Se ele conseguir responder, se ele for elástico, a oferta for elástica, aí não é tão inflacionário. Quando que o mercado poderia responder? Se o mercado tem muita capacidade ociosa, ele já tem aquelas fábricas lá instaladas, os funcionários já estão treinados, já sabem o que fazer, ele só não estava produzindo muito porque ele achava que não haveria aquela demanda. E assim que ele percebe que tem a demanda, ele ativa a produção, fala para os funcionários, os que estavam de férias vêm, vão trabalhar, fazer um turno à noite, e responde rapidamente, em um mês já está ali respondendo com novos produtos, aí não vai ser inflacionário. Então, nesse caso, não haveria inflação. Mas, em geral, não é o caso. A oferta monetária aumenta muito e o mercado não tem como responder. Então, é isso que está dito aqui. Né? Então, aqui você tem... Pensa que isso aqui é oferta e demanda de quê? De produtos, de vários produtos. Você vai pensar automóveis ou maçãs, mas pega o agregado de conjunto de produtos. Está aqui a demanda, está aqui a oferta. Aí o governo sai emitindo feito louco, abaixa o R, alavanca a criação de moeda. E aí, então, as pessoas vão ter mais dinheiro, eles vão demandar mais. A demanda se deslocou. Lembra que a renda é um desses deslocadores da demanda, dessas variáveis ceteris paribus. Então, ela desloca a demanda para a direita e, com isso, vai ter esse impacto inflacionário aqui. Nesse exemplo aqui, a oferta está aqui. Lembra, inelástico é se ela é muito vertical. Então, se ela é muito vertical, quer dizer que, mesmo subindo o preço, ela não consegue produzir mais. Se ela for muito horizontal, com um pequeno aumento de preço, a quantidade aumenta muito, a oferta aumenta muito. Então, nesse exemplo aqui está meio que intermediário, é uma oferta não tão vertical nem tão horizontal, mas vamos mudar isso, vamos botar uma oferta bem inelástica aqui. Então, esse gráfico está desenhado errado, né? Mas, de qualquer jeito, a ideia principal está aqui. A demanda aumenta, mas a oferta não consegue responder. E, com isso, você tem um aumento muito grande dos preços. As pessoas, de repente, têm muito mais dinheiro, vão para as lojas. Isso está acontecendo um pouco agora, né? Dizem que, por outra razão, não é por política monetária, com a pandemia, as fábricas não produziram vários insumos essenciais, componentes eletrônicos, então, assim, as montadoras de carros não têm podido montar os carros, estão paradas lá. Se, de repente, aumentar a oferta de moeda, aumenta a renda das pessoas, as empresas querem produzir mais automóveis, mas não vão poder. Então, o único jeito é aumentar o preço dos carros. A demanda aumentou, a oferta não aumentou, vamos aumentar o preço. Tá, isso que é inflação de demanda. O que é inflação de custos? Inflação de custos é dizer o seguinte, alguma coisa tem problemas na oferta de produtos que fazem com que fique muito caro produzir nesse país. Se alguma coisa assim, dizer assim, aqui as estradas são esburacadas, não tem gente bem treinada para contratar, não tem engenheiros, a legislação é toda complicada e vai ter que ir para a justiça o tempo todo, os impostos são excessivos, então é muito caro produzir aqui nesse país, então isso faz com que, relativo a um país onde não tem esses problemas, a oferta diminui. Então podia ser um choque, assim, um exemplo que a gente deu em aula foi o choque do petróleo. Então, a linha azul sólida é antes do choque de petróleo, mas de repente veio o choque de petróleo e o preço dos combustíveis subiu tremendamente. Então,
e petróleo é usado para produzir tudo, então a oferta deslocou. Esses problemas, o nome genérico que se usa para isso é custo Brasil. Dizer assim que para produzir um produto no Brasil é igual a produzir nos Estados Unidos ou na China. Eu tenho os custos materiais e mão de obra, imposto, só que o Brasil ainda tem um adicional que é o custo Brasil. É como se fosse um imposto gigante em cima, que corresponde a todas essas dificuldades, problemas e ineficiências e distorções que existem no Brasil e não existem nos produtores competidores em outros países. Estrada esburacada, corrupção, assim, dizer assim, a minha fábrica aqui é tão boa quanto a fábrica nos Estados Unidos, os preços dos insumos são parecidos e tudo, a gente usa a mesma tecnologia, tudo igual, só que eu aqui tenho que pagar todo mês vem um fiscal da prefeitura e eu tenho que pagar um dinheirão para ele de corrupção. E o meu competidor americano não tem que pagar isso, por isso ele tem uma vantagem. E essa vantagem dele não é nada diferente de mim, só que é o custo Brasil. Então os funcionários aqui são piores. Nos Estados Unidos você consegue contratar alguém com diploma de conhecimento que você precisa, e aqui no Brasil são tão poucos que para eu contratar esse pessoal tem que pagar um salário muito alto. Então, seria isso que geraria os custos, né? E inflação inercial, é só dizer o seguinte, é que não é nem demanda nem custo, é só que no Brasil a gente instituiu em determinado ponto correção monetária, quer dizer que todos os preços, todos os contratos, os preços vão subir pela inflação do mês passado. Então, a gente espera o dia 30 do mês, o IBGE fala a inflação do mês passado foi 5%. Então, o seu salário sobe 5%, o pãozinho na padaria sobe 5%, a passagem de ônibus sobe 5% e tudo sobe 5%. Então, é bom porque, como todos os preços subiram, os preços relativos estão iguais, ficou igual para todo mundo. Só que é ruim por duas razões. Um, porque não é assim, todos os preços sobem iguais. Geralmente, os seus preços sobem mais lento do que os outros. A sua renda só é reajustada de 6 em 6 meses. O pãozinho é reajustado de mês em mês. Você está sempre perdendo nessa corrida. E, além disso, isso garante que a inflação não vai acabar, porque a correção monetária embute a inflação. A inflação sempre está sendo embutida e ela tende a acelerar exponencialmente. Então, a inflação inicial, por isso que vários dos planos que a gente viu na aula passada, os planos econômicos do Brasil, foi justamente tentativas de dar um choque e dizer, vamos parar com essa inércia, vamos tabelar todos os preços e congelar os preços. Aí a inércia vai embora, né? Aquela inércia anterior vai embora. Bom, aí o último, eu não botei aqui, mas o último está aqui, é inflação e industrialização, o que eu diria uma análise estruturalista, dizer assim, por que o Brasil tem tanta inflação? Aí seria alguma coisa a dizer assim, não, o Brasil tem isso porque o Brasil recentemente industrializou, urbanizou, globalizou, é um país jovem que está crescendo, e então tem muitos gastos que o governo precisa fazer para construir infraestrutura, para estabelecer o serviço público. Então, isso podia fazer algum sentido, talvez, na década de 60, 70, mas hoje em dia já não é explicação, não é isso que causa inflação no Brasil. E aí, eu não botei aqui, mas a próxima pergunta é, então, qual dessas aqui está correta? Qual dessas inflações é o problema brasileiro? É como se fosse um médico, né? Você falou seus sintomas são inflação. Tá, então, quais são as doenças que podem ser? Bom, essas 4 doenças explicam os seus sintomas. E aí o médico vai ter que chegar, nesse caso é o economista, vai ter que chegar e dizer, bom, eu acho que é uma ou outra. E aqui tem uma coisa meio ideológica um pouco. Quem é mais ortodoxo diz que é inflação de demanda. Quem é mais heterodoxo vai escolher uma dessas outras 3. No final, provavelmente é mais inflação de demanda do que qualquer outra coisa. E o que você faz? Bom, se é inflação de demanda, e o que causa inflação de demanda é excesso de gastos do governo, o governo tem que botar suas contas em ordem. Isso é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. Reduzir gasto público
é muito difícil, tem resistência de todo mundo, inclusive eu e você, né? Tenta o governo cortar dinheiro da UNB para ver como a UNB vai reagir, fazer greve e na esplanada jogar tijolos. E os banqueiros fazem isso, os trabalhadores fazem isso, os pescadores fazem isso, os padeiros fazem isso, todo mundo mais faz. Então, é muito difícil. Se for inflação de oferta, de custos, o governo tem que resolver os problemas individuais, melhorar a educação, melhorar os transportes, acabar com a corrupção. De novo, é mais fácil falar do que fazer, mas é o jeito de lidar. Inflação inercial, bom, se isso era no momento da hiperinflação, se esse era o problema, hoje em dia não é, porque hoje em dia a gente não tem inflação. Quer dizer, a gente está com mais de 20 anos de uma inflação bastante baixa. Então não tem mais essa inércia. Ou tem uma inércia, que inércia quer dizer que você fica que nem você era antes. A inércia é uma inflação baixa. Então isso não é um problema. E a parte estruturalista, provavelmente hoje também não faz mais sentido. O Brasil já tem infraestrutura, já não é essa necessidade do Estado criar infraestrutura que está gerando inflação. Então, provavelmente o problema é a inflação de demanda. O governo tem que ser disciplinado. E claro que a gente não pode depender do governo de fazer isso. Não digo esse, nenhum, qualquer outro governo. Todos os governos. Todo governo é um bicho político, vai querer gastar demais. O que a gente tem que ter é instituições, regras do jogo, freios e contrapesos, onde o Congresso vigia o Executivo, o Judiciário vigia o Executivo, a sociedade civil vigia todos, a imprensa vigia todos, o Ministério Público, Polícia Federal e todos os outros. Você tem um equilíbrio, cada um vigiando cada um dos outros, e as regras sendo respeitadas por isso, aí tipicamente não tem inflação. Ok. Um outro tema, lembram disso aqui? Visão keynesiana versus visão clássica. Aqui um pouquinho meio que assim de história do pensamento econômico, então tentando... Economia tem várias visões diferentes. Aqui eles estão dizendo, em macroeconomia, bem básica, que é isso que a gente está fazendo aqui, duas visões extremas. Claro que tem várias matizes dessas duas. Então, a visão clássica é simplesmente que a macroeconomia é como qualquer outro mercado, tem oferta e demanda, e ela se autocorrige. Se a economia está parada, se acontece alguma crise, algum tipo de recessão, os preços caem, o preço da mão de obra cai, o preço do capital cai, o preço das divisas cai, o preço de dinheiro emprestado cai, e os preços caindo, fica ultra atraente investir. Fica ultra atraente contratar pessoas, porque os salários caíram. E aí os empresários vão fazer isso, e com isso a economia se reaquece, ela volta sozinha para o equilíbrio inicial. Essa visão clássica, a economia como um relógio, um mecanismo autorregulador. Não precisa o governo fazer muita coisa. Chama de visão clássica, porque essa era a visão desde Adam Smith, 1776, até 1930, quando veio a Grande Depressão. Uma depressão muito grande, como em várias instâncias vieram no passado, mas essa veio maior e ela demorou para se autocorrigir. E aí as pessoas começaram a questionar, mas espera aí, se a visão clássica está certa, já não devia ter corrigido, os preços já não deviam ter subido, a atividade econômica não devia ter voltado, o investimento não devia ter voltado, a produção, e, no entanto, a gente está aqui há 5, 6, 7, 8 anos vivendo nessa depressão horrível, fome, desespero, e desemprego, e lojas fechadas, e etc. E aí o Keynes... com o livro dele, o diagnóstico dele foi que a visão clássica não está correta, existe, muitas vezes, esse mecanismo autocorretivo não funciona. E o que pega é... O que pega são duas coisas. Que preços eles são grudentos, como diz, os preços são rígidos, eles não caem.
mesmo com pouca gente contratando o salário, por exemplo, salários podem ter legislação que diz que o salário não pode cair abaixo do salário mínimo. Então, os preços não refletem a escassez natural por causa de regulação e leis. Então, esse mecanismo do preço não pode funcionar, como na visão clássica, espera. E também a questão do espírito dos animais. Os empresários estão desanimados e com más expectativas para o futuro, então eles não estão aproveitando aqueles preços baixos para reinvestir. E esse é o mecanismo clássico pelo qual o mercado ia se autocorrigir. Então, se isso está acontecendo e o mercado sozinho não está resolvendo, o que Keynes preconiza e diz assim, então o governo tem que gastar. O governo tem que entrar com gastos muito grandes, gerar atividade econômica. Cria moeda, cria programas, constrói estradas, enterra dinheiro, joga dinheiro de helicópteros, qualquer coisa assim. A gente viveu isso agora, aqui no Brasil e no resto do mundo, era auxílio emergencial. Né? Põe dinheiro na mão das pessoas. Numa crise, você não precisa se preocupar tanto com inflação, tanto com endividamento. Tem que se preocupar, mas depois vai resolver isso. Depois você vai pagar esse preço. Agora o problema é sair da crise. E aí, com isso, esse gasto do governo, ele substitui aquele investimento que não está acontecendo, aquece a economia, e aí, com isso, eventualmente, os espíritos animais vão se aquecer novamente, e aí o mercado, de novo, volta a regular. Então, essa aqui é a ideia. Um ponto importante nisso aqui, essa é uma fórmula fácil, é bom lembrar, aí se diz assim, mas espera aí, quanto que o governo tem que gastar, então? Se eu vou acreditar no Keynes, então... E a gente teve esse debate no Brasil, lembra? O negócio era o seguinte, qual é o tamanho do auxílio emergencial? R$600, mas o debate não é individual, assim, quantos bilhões o governo deve injetar na economia como uma política keynesiana anticíclica, né, de sair do ciclo. Quando o ciclo está em baixa, o governo gasta mais, quando o ciclo econômico está aquecido, o governo gasta menos. Então, teve essa pergunta, e a resposta a essa pergunta é que depende do multiplicador. O governo jogando R$1 bilhão na economia, aquele R$1 bilhão aumentou a oferta de moeda, a renda das pessoas em R$1 bilhão, mas essas pessoas vão gastar esse dinheiro, gerando demanda para outras pessoas que vão receber o dinheiro, vão gastar. Então, tem um efeito multiplicador, parecido com o multiplicador bancário que a gente viu no começo da aula hoje. E aqui a fórmula depende desse parâmetro aqui, o Czinho, que a gente chama da propensão marginal a consumir. Então, se você receber R$1.000, você vai gastar os R$1.000? Se sim, a sua propensão marginal a consumir é 1. Você gasta 100% do que você receber. Mas, tipicamente, você não faz isso. Você gastaria, recebi R$1.000, não estava esperando, recebi R$1.000 ou R$600 do auxílio emergencial, eu estou no meio de uma pandemia, então é bom ser cuidadoso, eu vou pegar desses 600, vou pegar 200 e vou guardar aqui para uma eventualidade para amanhã, e os outros 400 eu vou gastar, tem que pagar conta, tem que comprar comida. Então, nesse caso, a propensão marginal 200 é 1/3 de 600, então o Czinho seria 2/3, na verdade. Eu poupei 200, eu gastei 400, 400 é 2/3, o Czinho é 2/3, é 0,667. Então, ponha isso aqui na fórmula e você vai saber o tamanho do multiplicador. Diga, alguém tinha uma pergunta? Bom, fala. Essa coisa que você falou de... tá, vai. Não, é que você falou essa coisa, o dinheiro que eu pegar eu vou poupar. Mas eu acho que eu só faria isso se eu fosse, sei lá, talvez num país onde a moeda é mais estável, né? Tipo, sei lá, nos Estados Unidos, onde não tem muita inflação. Mas, sei lá, num país onde tem muita inflação, onde os meus R$200 que eu poupei hoje, amanhã não vai, daqui a um mês não terá o mesmo valor, acho que eu já ia gastar tudo, né? Você tem razão. Mas só que hoje ainda o Brasil não está com inflação, né? Então, não é porque a gente está falando de poupar
nesse meu exemplo, de agora para os próximos 6 meses. Mas na época da hiperinflação, isso é verdade. O que havia na época é que a maioria da população não tinha acesso, porque não era bancarizado, mas quem tinha conta em banco, você punha no banco e tinha depósitos remunerados com correção monetária. Então, era isso que a gente fazia. Assim, eu recebia o salário e, sim, você comprava bastante logo, assim, no dia 2, que você recebia o salário no dia 2 do mês, já comprava um monte. O resto você punha no banco, mas não na conta corrente. Você põe numa conta que recebia juros e, pelo menos, se protegia da inflação. Tá, isso aqui tem... Bom, deixa a última coisa que eu vou falar aqui, então, daí, só porque às vezes isso cai na prova, aquela curva de Phillips, que tem a ver com isso. A curva de Phillips é isso aqui, é uma relação inversa entre desemprego e inflação. Então, é uma coisa que se achava antigamente que era uma relação empírica que sempre valia, acaba que não é uma lei, inclusive isso aqui é errado, é simplesmente errado. Não sei por que a gente continua ensinando isso aqui, mas a ideia é a seguinte, que um país ele tem que meio que escolher entre inflação e desemprego. São duas coisas que você não quer, são dois males, duas coisas ruins. Você não quer inflação, você não quer taxa, você gostaria de estar aqui, no ponto zero de inflação e taxa de desemprego. Mas, tipicamente, você não consegue. Então, o governo, quando ele combate a inflação, quando ele aumenta os juros, aumenta a reserva compulsória, ele consegue reduzir... Cadê minha setinha? Ele consegue reduzir... Minha setinha fica sumindo. Ele consegue reduzir a inflação, mas aí isso aumenta o desemprego. Porque ele aumentou os juros, aumentou os depósitos compulsórios, as firmas ficam caro para eles conseguirem crédito, então eles não vão contratar e vão até despedir. Então, um país que acha que o seu maior problema é desemprego, o que ele faz é ele reduz os juros, reduz os depósitos compulsórios, aumenta a emissão de moeda do governo, isso aquece a economia, as firmas contratam, com isso o desemprego cai, mas a inflação sobe. Então teria esse trade-off, e o país vai ter que escolher onde ele quer ficar. Provavelmente ele quer ficar em algum lugar aqui no meio, né? Tentar minimizar mais ou menos essas duas coisas. Talvez um país como o Brasil, que já sofreu muito com inflação, realmente quer evitar a inflação, está disposto a aceitar um desemprego maior para garantir uma inflação baixa. A gente é meio assim aqui no Brasil. O Brasil também tem um desemprego estrutural bem grande. Mas acaba que isso aqui não é verdade. Tem horas que a economia, especialmente na década de 70, foi quando aconteceu e chocou os economistas, o mundo veio para cá, os Estados Unidos veio para cá. Os Estados Unidos teve alto desemprego e alta inflação ao mesmo tempo. Teve as duas coisas ruins ao mesmo tempo. Então, e por quê? Porque isso depende de várias outras variáveis, inclusive de expectativas. Então, mas se perguntarem taxa de Phillips, é isso que é a taxa de Phillips. Bom, eu vou parar por aqui, a não ser se alguém tiver alguma outra pergunta específica. Eu estou disponível também via e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu lembro, os monitores vão dar uma revisão na sexta-feira. Veja lá na página deles, vale a pena fazer. Não havendo perguntas, então eu me despeço de vocês. Foi um semestre que foi rápido, conturbado. Esse negócio online é meio chato. Tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Eu acho que se eu voltasse presencialmente, eu faria. Se voltasse às aulas presenciais, eu faria a maioria presenciais, de repente uma ou outra. Sabe, acho que uma combinação das duas coisas poderia funcionar. Tem alguns temas que funcionam melhor online, outros pior, mas é o que a gente teve que fazer. Então, espero que vocês tenham gostado da disciplina, espero que vocês, especialmente, nem todo mundo gosta de economia, alguns vão achar a coisa mais chata do mundo, mas outros vão dizer, puxa, esse negócio parece que faz sentido, parece um jeito, uma lente poderosa para entender o mundo, mesmo que eu não concorde com todo
a abordagem que os economistas tradicionais fazem, mas o instrumental pode ser usado até para contestar os economistas. Então, daí, eu recomendo façam outras disciplinas de economia, né? Ou mudem até para o departamento de economia. Isso pode ser uma coisa que você pode fazer para quem realmente gostou. Então, é isso. Com isso, boa sorte na prova no sábado para vocês. Professor? Pode falar. Não, é só uma pergunta sobre a matéria, não, porque ficou até tranquilo, eu espero que eu consiga me sair bem na prova, inclusive, mas é mais sobre você falando de matérias de economia, eu gostei bastante, economia é algo que me encanta, não sou de economia, mas eu gostei, porque pensando em pegar dupla em economia. Qual outra matéria que você sugeriria? Então, tem uma variedade de coisas, só que e você já tendo feito introdução à economia, você já vai ter o pré-requisito para várias delas, não para todas. Então, o que eu recomendo, tem toda uma parte histórica de entender a economia brasileira, onde tem FEB, que é a Formação Econômica Brasileira, é mais histórica, baseada em Celso Furtado, e tem um outro que chama Economia Brasileira, que é meio a aula passada que a gente viu, só que em mais detalhes. Se for a parte teórica, instrumental, eu recomendaria tentar fazer microeconomia. Eu não sei se você já pode ir direto à microeconomia, acho que tem que ter pelo menos cálculo 1, talvez tenha alguns pré-requisitos, mas microeconomia é esse negócio de oferta e demanda em mais detalhe, que como você viu, é o instrumental mais básico que a gente sai aplicando a todo o resto. Eu, pessoalmente, não recomendo a parte de macroeconomia, é um setor que está meio perdido hoje em dia e não é muito interessante, eu acho. Mas microeconomia, você aplica tudo, todas as perguntas da vida das pessoas, das coisas até que as pessoas não acham que é seara de economistas, microeconomia é útil para ajudar você a entender. Obrigada. Vou seguir a dica. Eu estava em dúvida se eu pegava microeconomia ou macro, mas vou seguir. Eu acho que sem dúvida é microeconomia. Ok, obrigada, professor. Tá bom, então, boa sorte para vocês na prova no sábado.